Olá, amigos queridos! Hoje vamos para o nosso desafio importante sobre a palavra que cura, o segredo espiritual que médicos não explicam. Meu amigo, minha amiga, você já viu que os médicos às vezes ficam bobos? Eles falam: olha, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa pode ir lá despedir, que já acabou o tempo dela na Terra. E de repente aquela pessoa fica boa e os médicos falam: nossa, eu não entendo o que aconteceu. Eu já vi muito sobre isso, porque eu trabalhei em hospital, para quem não sabe, durante uma época da minha vida, eu trabalhava no hospital e eu trabalhava na emergência, em hospital da prefeitura, trabalhei durante 1 ano e meio. E tinha pessoas que realmente parecia que não existia cura e elas se curavam. E outras que tinha certeza que ia ficar boa, elas não se curavam e iam cada vez se definhando mais. E por que isso, Glória? Será que Deus ama mais um filho do que o outro? Meu amigo, minha amiga, é o poder do subconsciente que Deus, na bondade infinita, deixou dentro de nós. Hoje eu entendo bem o que acontecia. Porque às vezes você fala: não, puxa, aquela pessoa religiosa, frequentava a religião, estava lá todo dia, fazia bem aos pobres, caridade. Por que Deus não curou ela? E às vezes um outro que é até ateu, agnóstico, não tem fé, não tem religião nenhuma, ele consegue a cura. E isso sempre me intrigou, porque como eu já trabalhei em hospital e já vi muitas pessoas com problemas, e eu também já fui de religião, uma época na minha vida. Para quem não sabe, eu teve uma época da minha vida que quando eu tinha 6 anos, eu fui 20 anos de testemunha de Jeová, então eu estudei bastante tempo a Bíblia. Mas eu não vi a cura, apesar de serem religiosos, eles são muito religiosos. Religiosidade trava a prosperidade. Não tenho nada contra nenhuma religião, mas tem que tomar cuidado com a religiosidade. Então, meu amigo, minha amiga, como eu sou uma pessoa que amo estudar, sou uma cientista da alma humana, estudo física quântica, neurociência, eu parti para isso depois de ter sido uma pessoa religiosa, eu parti para a ciência. Eu fiquei uns 20 anos estudando, estudo até hoje. Agora sim, agora eu entendo a mente humana, mas sou uma eterna aprendiz, continuo estudando a Bíblia, voltei a estudar e vi como a Bíblia tem códigos poderosos que Deus, na bondade infinita, sempre quis deixar para nós. Por isso que esse é meu propósito, é alertar as pessoas aquilo que eu demorei anos na minha vida. E aí eu acredito que é o melhor bem que eu posso fazer para não dizer: puxa, eu perdi meu tempo nessa crença, nessa religião, ou sei lá o quê. O meu objetivo para fazer todo esse tempo ter valido a pena é eu passar tudo que eu sei, tudo que eu estudei. E é isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui todos os dias. E eu gostaria de coração que você compartilhasse essa cura quântica que pode ajudar milhares de pessoas a não ficar anos procurando respostas como eu fiquei. Hoje eu quero falar para vocês sobre o segredo espiritual de médicos que não explicam. Se você for lá no livro de Salmos, diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. No capítulo, você pode ir lá no livro de Salmos, capítulo 107, versículo 20. O que está aí falando? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Então, como que curou a pessoa mesmo? Apenas com o quê? Com a palavra. Esse lance, a palavra tem poder? Sim, é uma verdade. Por isso que Jesus falava: tua fé o curaste. Ele nunca falou: eu te curei.
Presta atenção no código. Tua fé o curaste. Se um ateu, uma pessoa que não tem religião nenhuma, um agnóstico, ele consegue a cura, por que que ele consegue e o outro que está lá dentro de uma igreja de sol a sol não consegue? Deus ama mais o agnóstico, a pessoa que não tem fé em Deus? Não. Eu entendi isso, eu demorei anos para entender. Meu amigo, minha amiga, eu falei na pílula anterior que Deus, quando criou Adão e Eva, era para eles serem o quê? A imagem e a semelhança do Criador. Está em Mateus, está no livro de Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. Então, a imagem seria o quê? Você tem um poder dentro do seu subconsciente. Todas as pessoas eram para ter. Todas as pessoas. Só que, se você continuar lendo a Bíblia, eu vou repetir isso, eu já falei na pílula passada, mas é importante entender isso, porque eu demorei muito tempo para entender. Em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 3, diz assim, que Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança. Só que aí Adão já tinha pecado, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então, o pecado, as doenças vieram a partir de Adão. Quando Jesus veio na Terra, ele comprou de volta o poder da posse. Nós somos filhos dele. É como se nós somos filhos adotados. Jesus nos adotou e nós passamos a ser filhos. Então, nós éramos adotados e passamos a ser filhos, porque ele comprou. E comprou com o quê? Com sangue de um justo. Não existe poder maior do que esse. Por isso que Jesus sempre falava, tua fé o curaste. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você move, você fala para a árvore, sai daqui, move-se para lá. Ela vai acontecer. E você vê que ele falava sobre essas coisas só a partir do momento quando ele voltou a fazer a nossa imagem, a semelhança do Criador. Por isso que o poder do subconsciente só acontece a partir da morte de Jesus. E quando ele morreu por religião A, B, C, D? Não, por toda a humanidade. Por isso que nós devemos a nossa fé, o nosso amor incondicional a Jesus, porque ele fez o nosso reflexo voltar a ser a imagem e a semelhança do Criador. E essa volta da imagem e a semelhança do Criador faz com que nós possamos curar nossa vida financeira, que é saúde. Faz com que a gente possa curar a nossa vida na família, fazer com que a gente possa curar a nossa vida financeira, na saúde, em todas as áreas, nas amizades. Se você está com problema, é porque você ainda não se curou. É tudo saúde, saúde financeira, saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional, é tudo áreas de saúde. Puxa, Glória, como é que eu me curo? Se reconectando com Deus, com Jesus. Ele está no seu subconsciente. Ele não está numa igreja feita por homens. Ele está dentro de nós. Quanto mais você tem essa certeza que ele habita dentro de você, melhor você vai querer cuidar do seu tempo. Imagina, se Jesus mora dentro de mim, eu vou evitar de falar besteira, de fazer fofoca, de falar mentira.
eu vou querer o quê? Vou querer refletir a imagem dele. A imagem dele qual que é? É o reflexo de Deus. E qual é o reflexo de Deus? Amor. Amor incondicional. Se eu quero ter amizade com Jesus, eu tenho que aumentar em amor. Eu tenho que aumentar o quê? Sede transformados, a Bíblia fala. Transformar numa nova personalidade. Parar de besteira, de jogar irmão contra irmão, amigo contra amigo, de fofoca, de falar mal dos outros. Tudo isso afasta o seu poder do seu subconsciente. Então, meu amigo, minha amiga, às vezes um ateu, um agnóstico, ele não faz fofoca, ele não fala mal de ninguém, ele tem amor ao próximo, mas ele não tem amor. Eu estava vendo outro dia o Bill Gates, ele falou que ele doou 100 bilhões para instituições de caridade, para cura. 100 bilhões. Ele é um cara agnóstico, mas ele usa o dinheiro dele para o bem. Então, ele que é um cara agnóstico, que nem acredita em Deus, usa o dinheiro para o bem. E você? O que você faz? Começa a se olhar. Porque o poder do subconsciente, ele funciona quando a gente aplica os frutos do Espírito na nossa vida. Não precisa ser de religião ABCD. Por isso que Jesus falava, tua fé o curaste. Então esse poder está aberto para qualquer pessoa, qualquer. Mesmo que você, mas fulano é isso, aquilo, está aberto. Deus amou tanto o mundo é a humanidade, que deu seu Filho unigênito, primogênito, a fim de que todo aquele que tiver fé não seja destruído e tenha vida eterna. Então, não é todo aquele que tem a religião ABCD. Hoje em dia tem 10 mil, mas sim todo aquele que tem a fé. Fé é força espiritual, é a sua conexão com Deus. É você limpar o seu coração e estar cada vez mais próximo dele, que Jesus já habita. A energia dele, não é ele não é um ser humano, ele é uma energia dentro das pessoas. Deus, quando assoprou fôlego de vida, ele assoprou o quê? Energia, era um boneco lá caído, Adão. Aí ele soprou energia e virou uma alma vivente. Então, meu amigo, minha amiga, eu convido você a começar a refletir sobre isso. Porque se até mesmo no livro de Salmos 107,20 diz assim, versículo 20, diz assim, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Qual é a sua palavra que você está falando para o próximo e para as pessoas? Qual é a sua palavra que você tem falado para você? Você fala palavras positivas, de alegria, felicidade, ou de destruição, ou de falando mal de você mesmo, não confiando que você você voltou a ser a imagem e a semelhança do Criador. Você voltou. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, poucos homens Deus permitia a fazer milagres. Era Elias, Eliseu, poucos, muito poucos. Pode ler a Bíblia. A maioria não fazia. Moisés, quando Deus dava o poder para eles, quando Deus queria dar. A partir de Jesus, abriu para todo mundo, e não para um povo determinado, e não para uma igreja determinada, mas para todos. Um dia, lógico, que Deus vai olhar e vai ver quem que teve vergonha dele, por isso que falo que os medrosos não herdarão o reino. Se a gente tem medo de falar, eu sou cristã, sou filha de Deus, sua imagem é a semelhança do Criador, graças a Jesus. Eu voltei a ser a imagem dele. Não tenha medo, assuma quem você é. Isso agrada a Deus.
porque também vai existir. Ele deu poder para todo mundo de volta. Assim como ele deu poder para Adão e ele perdeu, agora ele voltou a dar esse poder para toda a humanidade através de Jesus. E você pode perder ou não, porque o julgamento vai existir. Não existiu o julgamento na época de Adão? Vai existir novamente o julgamento no tempo certo de Deus. Por enquanto, cabe a nós assumirmos quem nós somos. Então, meu amigo e minha amiga, no livro aqui também do Joseph Murphy, conta que um homem com úlcera crônica recebeu o diagnóstico de cirurgia urgente. Em vez de se entregar ao medo, ele se voltou à palavra. Todos os dias declarava: o poder da cura de Deus está operando em mim agora. Todos os dias. E lia salmos ao amanhecer e visualizava-os, a visualização. O corpo dele curado, e toda hora. Então, ele lia salmos e ele falava essas palavras. Presta atenção. O poder da cura de Deus está operando em mim agora. Por ele fazer isso, o que aconteceu? Naquela época, não existia cura. Esse livro aqui é bem antigo de Joseph Murphy. E foi tudo comprovado cientificamente que essas curas aconteceram. Joe Dispenza, ele conta que ele viajou 17 países atrás das pessoas que alcançaram curas milagrosas. E todas eram o poder do subconsciente. E o que aconteceu com ele? Ele visualizava, ele declarava, ele falava. Semanas depois, os exames confirmaram que não havia mais úlcera. Então, eu quero que vocês fiquem com essa frase. A fé, a palavra é o código. A fé é a frequência. Eu vibro na vibração da cura, da plenitude. Fala isso dando tapinhos no coração. Essa é a atividade quântica. Você vai falando e vai dando um toquezinho. Com as mãos abertas, vai falando. A palavra é código. A fé é a frequência. Eu vibro na vibração da cura e da plenitude. Tá bom? Fica com essa cura e depois me conta o resultado. Como que você tá? Você tá melhorando? Mudou alguma chave na sua cabeça? Me conta que eu vou trazer uma nova pílula, uma nova atividade quântica amanhã aqui na nossa mesma bate-hora, no Bate-Canal. Desafio do poder do subconsciente para prosperar ainda esse ano. Eu sou Glória Ibarra, segue o nosso Instagram, nosso canal do YouTube, Glória Ibarra 33. Beijo no coração, até amanhã. Bye!